O Ministério da Agricultura e Pecuária decretou emergência zoossanitária por 180 dias por causa da confirmação de 8 casos de gripe aviária em animais silvestres migratórios. Não há diagnósticos da doença entre humanos nem em aves para consumo. O governo vai acelerar o repasse de recursos a estados e municípios para proteção de criações e prorrogou a suspensão de feiras, exposições e outros eventos com aves. Um homem de bicicleta toma o celular de um pedestre e foge. Pouco depois, o ladrão aparece numa das ruas da região que concentra o comércio de celulares usados em São Paulo, mostrando o aparelho e conversando com várias pessoas. Quem passa por essa área é abordado ainda na calçada. Vendeu arrumar. O cara compra, arruma, faz base de troca, desbloqueia, trabalho em geral. Os chamados puxadores atraem o cliente para dentro da galeria. Por um mês, o produtor William Santos conversou com comerciantes em estandes que consertam e revendem celulares usados na região central da capital paulista. Nesta loja, o produtor diz que quer trocar a tela. É só a tela? Só. Esse aqui eu consigo fechar para você 220 já com a película. Não é original, mas é tela premium, tela boa. A tela original deles vai gastar em torno de R$600. É original. Mas esse original não vende original, é o quê? Original, é retirada de outra qualidade. Essa tela que eles chamam de original retirada vem de outro aparelho de celular, original. É usado, porém, a tela original, né? Você compra um lote de telefone e vai tirando as telas. Vende as telas, vende bateria, vende tudo. Quando uma peça de um aparelho é instalada em outro, mesmo sendo do mesmo fabricante, o aparelho que recebe a peça emite uma mensagem informando que ela é desconhecida e que não é possível determinar se é uma peça genuína. O navio da Marinha com 12 mil toneladas de oxigênio saiu do Pará no domingo e chegou hoje no Porto de Santana, na região metropolitana de Macapá. Os tanques vão possibilitar a abertura de 30 leitos novos, sendo 10 de UTIs no Hospital Universitário. A nossa taxa de ocupação de leitos hoje ela é de mais de 100%. A gente ainda tem uma ocupação muito grande de pacientes, principalmente na faixa etária de 0 a 5 anos. Temos crianças no pronto atendimento aguardando para internação dentro do hospital. O oxigênio foi doado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a pedido do governo federal. A administração do Hospital Universitário afirmou que deve receber respiradores e o reforço de 70 profissionais de saúde de outros estados nos próximos dias. O objetivo é evitar um colapso diante do aumento de casos graves de gripe. De acordo com um levantamento feito pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, com dados da ANEEL, 14% da energia distribuída no país foram furtados ou desviados no ano passado. O prejuízo é de quase 7 bilhões e 700 milhões de reais. Energia suficiente para abastecer os estados de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo juntos, durante o ano todo. Proporcionalmente, a região norte é onde ocorrem as maiores perdas. No Amazonas, os desvios na rede elétrica passam dos 100%. Ou seja, a quantidade de furtos é maior que o faturamento com as ligações regulares. Nesse trabalho não dá para perder tempo. Os alimentos estão ótimos para o consumo, mas são perecíveis. Então, tudo que é recolhido lá no supermercado é distribuído no mesmo dia para instituições como essa aqui na Zona Sul de São Paulo, que atende famílias em situação de vulnerabilidade social. Olha só, já vai direto para a cozinha. O cardápio varia conforme o que chega da doação. Hoje o lanche foi salada de frutas. Tem muitas coisas diferentes que eu não era acostumada a comer. Carambola. Carambola é muito bom também. Nunca tinha comido e comi aqui agora. Sorocaba, o hospital oftalmológico que trabalha em conjunto com o Banco de Olhos, estima zerar a fila por transplante em no máximo 30 dias e espera por pacientes de outros estados para continuar atendendo. Praticamente já está zerada, porque os pacientes que nós temos para atender vão ser agendados no próximo mês e aí nós precisamos de mais pacientes para que a gente continue fazendo esse atendimento. Quase 70% das declarações entregues até agora têm valores a receber. O primeiro lote de restituição sai no dia em que termina o prazo para entrega.
O quinto e último lote será pago em setembro. Bancos e instituições financeiras até oferecem uma espécie de antecipação do valor, mas são empréstimos que têm a restituição como garantia. Mas é só o banco, você já tem seu cadastro, é na sua conta corrente, a mesma conta que você indica para restituição. Então, a antecipação é dessa forma. Aí, ao invés de você paga a taxa, não é para receber antes, você paga a taxa de empréstimo no banco, né? Os juros de empréstimo no banco. Então, é muito cuidado também para não incorrer aí numa dívida, né? No campo nome, não haverá mais diferença entre o nome social e o nome de registro civil. Valerá o que for declarado no ato do pedido de emissão. E o campo para informar o sexo não vai mais existir. As novas regras devem ser publicadas no fim de junho. As mudanças foram a pedido do Ministério dos Direitos Humanos para tornar o documento mais inclusivo. Elas fazem valer um direito e uma conquista de pessoas transgêneras nesse país. Então, ter no RG um documento que respeita e que acolhe é promover o acesso dessas pessoas aos seus direitos, ao cuidado, ao acesso ao serviço público. O Brasil tem hoje quase 113 mil drones cadastrados na Agência Nacional de Aviação Civil. Cerca de 2.500 estão no campo, que agora tem regras mais simples. Antes, só equipamentos com até 25 quilos podiam decolar. Com a nova resolução, não há mais limite de peso, mas devem sobrevoar apenas áreas desabitadas e não ultrapassar 120 metros de altura, o equivalente a um prédio de 40 andares. A decisão final da agência implementa um modelo de desregulamentação como forma de incentivar a inovação, ao passo em que as operações são monitoradas. O setor também ganhou uma instrução dedicada aos fabricantes, que contém recomendações de segurança no desenvolvimento de drones. O voo do drone depende de 3 fatores: a temperatura, a umidade e o vento. Por isso, o começo e o fim do dia são os melhores horários para as pulverizações. Poder levar mais produto significa aproveitar melhor o tempo. O encontro entre acordes é inédito, curioso, emociona até o maestro mais experiente. A música é universal, né? E a música deles tem uma pureza, é uma celebração religiosa, uma celebração de gratidão. Então tem essa linguagem universal que não existe fronteira. Na aldeia Guarani, em São Paulo, o canto originário se une à música erudita para celebrar o retorno de uma obra clássica, a ópera O Guarani, composta por Carlos Gomes. A estreia mundial da ópera, inspirada no romance do escritor José de Alencar, foi em 1870 na Itália e colocou o Brasil no cenário musical. Quando ele estreou em Milão, ele foi um sucesso tão estrondoso que havia filas e filas de pessoas para assistir. Carlos Gomes é um gênio brasileiro, a música dele não deve nada a qualquer grande compositor do mundo. É com esse novo arranjo que essa história mundialmente conhecida agora vai contar com a presença de indígenas representando a própria cultura. Pela primeira vez, a ópera O Guarani, criada há mais de 150 anos, vai ser recontada com um outro olhar. Deputados debatem investigação de fraude no cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os deputados federais Lichtenberg Farias, do PT, e Cabo Gilberto Silva, do PL, debatem no quadro CNN 2 Fatores desta quarta-feira 3 a investigação da Polícia Federal de fraude no cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira 3 o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, em Brasília. Os policiais também realizaram buscas e apreensão em um endereço ligado ao ex-presidente em Brasília, no Jardim Botânico. As ações fazem parte da Operação Venire, que investiga a prática de crimes na inserção de dados falsos
sobre vacinação contra a Covid-19 no sistema do Ministério Público. Atirador mata 8 pessoas e é abatido em shopping. Ao menos outras 7 pessoas ficaram feridas no ataque, ocorrido em centro comercial de Allen, cidade a 40 quilômetros de Dallas. Um atirador abriu fogo neste sábado, 6/5, em um shopping center no estado do Texas, no sul dos Estados Unidos, deixando 8 mortos antes de ser morto por um policial que se encontrava no local, informaram as autoridades. Encontramos 7 pessoas mortas no local. Transportamos 9 pessoas para o hospital. Das que transportamos, 2 morreram desde então, disse Jonathan, chefe dos bombeiros locais. O tiroteio gerou pânico no Allen Premium Outlets, um amplo complexo comercial da cidade de Allen, localizada 40 quilômetros ao norte de Dallas. O local estava lotado de pessoas. O policial presente no local matou o suspeito. Um policial estava no shopping quando o tiroteio aconteceu por volta das 15h30, horário local, disse Brian, chefe do departamento de polícia de Allen, no Texas. Ele ouviu tiros, aproximou-se dos tiros, confrontou o suspeito e o neutralizou, disse ele. Ele também chamou as ambulâncias. A identidade do atirador não foi divulgada. Seu corpo, caído na calçada, foi um dos 7 corpos encontrados no shopping quando mais policiais chegaram. Entre os feridos, levados para hospitais próximos, 3 estavam passando por cirurgia de emergência e 4 estavam estáveis, sendo o chefe dos bombeiros. Uma das vítimas tem 5 anos, disse um funcionário do hospital à emissora NBC News. O governador do Texas, Greg, chamou o tiroteio em massa de uma tragédia indescritível. O presidente Joe Biden foi informado sobre o tiroteio, disse um funcionário da Casa Branca a repórteres. Imagens transmitidas pela emissora CNN mostraram o atirador saindo de um automóvel prateado no estacionamento do shopping. As autoridades inicialmente pensaram que poderia haver um segundo atirador, informou a CNN, mas a polícia vasculhou as lojas do shopping e Harvard disse mais tarde que a polícia acreditava que o homem, que a CNN relatou, estava usando equipamento tático, agiu sozinho. Porta-voz da Medical City, que administra vários centros de trauma no norte do Texas, disse que recebeu 8 pacientes baleados com idades entre 5 e 61 anos, informou a NBC News. Com mais armas de fogo do que pessoas, os Estados Unidos têm a maior taxa de mortes por armas de fogo de qualquer país desenvolvido, 49 mil em 2021 contra 45 mil no ano anterior. Este ano já aconteceram no país mais de 195 tiroteios em massa, definidos como ataques em que há 4 ou mais pessoas feridas ou mortas em um evento, de acordo com a organização Gun Violence.